Montou uma maquete, recortou as árvorezinhas, foi montando, foi se imaginar ficar pequenininho e tá dentro de um quadro com aquelas pinceladas gigantes, com os arbustos, as casinhas pulando na sua frente. A FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, é cenário de uma exposição diferente. Os visitantes são convidados a fazer uma viagem com uma das maiores artistas brasileiras, a entrar dentro de um quadro, a participar de uma festa da forma e da cor. Anita Catarina Malfatti nasceu em São Paulo em 1889. Filha de pai italiano, mãe norte-americana e neta de alemão. O burrinho foi seu primeiro trabalho. A família conta que o irmão havia pedido que ela copiasse a capa de uma revista de assuntos de agricultura, de assuntos rurais, de uma revista estrangeira. E ela copiou com muito cuidado, com muito capricho, e assinou com o apelido dela de família, que a família chamava Beibinha. Desde cedo, a menina teve contato com arte. Aprendeu a pintar pelas mãos da mãe, que era professora de pintura. Fazia parte da formação das moças bem-nascidas aprender pintura. Esperava-se que elas pintassem, que soubessem desenhar, mas era uma pintura agradável, uma pintura suave. Com a morte do pai, Anita foi incentivada a ir estudar na Europa. Em 1910, junto com algumas amigas, muda-se para a Alemanha. Lá entra em contato com um novo tipo de pintura. Entrou em contato com a pintura do Lovis Corinth, que era um expressionista alemão, e achou uma pintura muito vital, muito passional, não só pelo tema, como pelo uso da cor, como pelos empastes de tinta, o uso que era feito da cor. E decidiu que queria conhecê-lo, foi conhecê-lo e decidiu por ter aulas com ele. A experiência alemã foi definida assim. Os acontecimentos precipitavam-se tão depressa que eu me lembro de ter vivido dentro de um sonho. Comprei incontinente uma porção de tintas e a festa começou. Essa pintura aqui, o retrato de um professor, é dessa época da Anita, onde se percebe o fundo, o tipo de pincelada no fundo, dá para nós reproduzirmos os gestos do artista. O empaste de cor, que é usado também com características expressivas, e como ela usa a cor com liberdade.
as complementares com liberdade. Ela estoura a forma com a cor com intenções de expressar alguma emoção, algum mundo interno, ou dela ou do personagem. O retrato de seu irmão é a primeira tela que faz na volta ao Brasil, com nítida influência expressionista. Em 1914, Anita expõe trabalhos que desenvolveu na temporada que passou na Alemanha. A família, o público em geral estranhou, porque esperava da Anita uma pintura de senhorita, uma pintura delicada, de ramos de flores. E, muito curiosamente, ela escutava e relatava que os visitantes achavam que ela tinha tido um professor que havia corrigido as pinturas dela, que eram pinturas de homem, não de mulher, né? E ela disse que esse era um dos grandes elogios que ela recebia na época. A exposição na FAAP reproduz o ateliê de Anita Malfatti. A mesinha com fotografias de família e os instrumentos de trabalho mostram a intimidade da artista. Anita nasceu com a mão direita atrofiada, por isso pintava com a esquerda. Os visitantes são estimulados a pintar também com as mãos trocadas. A proposta é que experimentem as dificuldades que a artista sentia. A Anita, quando ela pintava, ela deixava muitos pedaços de tela desocupados, ela não pintava tudo da tela. Tem muitos lugares que a gente vê a trama da tela que aparece. A gente achou que esse material aqui é uma trelice de galinheiro, de plástico. Quando a gente passa um rolo em cima, a gente, de longe, consegue o efeito da tela. Em 1915, outra mudança. Ela foi para os Estados Unidos, muito incentivada por todos para aprimorar a técnica, né? Conseguir uma técnica mais suave, mais delicada, aprimorar aquela brutalidade que ela trouxe da Alemanha, né? Não deu certo.
A pintura mais delicada não aconteceu. A explosão cromática e alteração da forma, características do expressionismo, tomaram conta de sua produção. Nos Estados Unidos, a pintura se torna mais luminosa, a pincelada mais livre. Essas alterações se ampliam nesse sentido, de uma maior luminosidade, de uma gestualidade mais solta. O Farol é uma das principais obras da temporada americana. Pintado na ilha de Monhegan, traduz o grau de sofisticação que a artista alcançou. Nos trabalhos anteriores, observa-se uma preocupação com 3 dimensões, de uma ilusão de 3 dimensões. Aqui ela trata com a mesma atenção as nuvens do céu, quanto essa colina onde está o farol, quanto a vegetação do primeiro plano. As pinceladas, as formas são mais sintetizadas. O uso de cores puras, de cores vibrantes, do jeito que saem do tubo. Não existe a preocupação de achar uma tonalidade que permeie toda a composição. A natureza serve aí apenas como um pretexto para uma situação pictórica, tanto que ela usa e abusa dos contornos, que no mundo real não existem. Ela reduz tudo ao mesmo plano, com muita intensidade, e as cores que ela usa têm uma característica emocional. Uma viagem ao interior do quadro proporciona aos visitantes uma sensação única. A visita a essa sala, principalmente, possibilita as crianças entrarem em contato com o que era a pincelada da Anita, recuperar a movimentação corporal da Anita, inclusive é hipertrofiada essa pincelada dela aqui, né? Então as crianças são levadas a prestar atenção nesses movimentos, nessas sobreposições de tinta, como a textura da tela aparece por debaixo de todas essas camadas, e libera de uma expectativa de fidelidade à realidade e possibilita que o resultado final do trabalho seja a visão da criança de uma determinada situação. Anita retorna a São Paulo ainda mais carregada de tintas e formas. Traz na bagagem uma série de pinturas, nem um pouco tranquilas, sossegadas, com aquela técnica esperada, e participa de algumas exposições e inclusive faz uma exposição individual. Em 1917, Anita Malfatti faz uma exposição que entraria para a história, mostrando os trabalhos realizados nos Estados Unidos
dá o pontapé inicial ao modernismo brasileiro. Embora se deem como novos, como precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal. De há muito que a estudam os psiquiatras e seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios essa arte é sincera, produto lógico dos cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. Paranoia ou mistificação era o título da crítica assinada por Monteiro Lobato. O escritor nem se deu ao trabalho de ir à exposição para criticá-la com tamanha virulência. Antes de arrasar com a Anita Malfatti, ele arrasa com a arte moderna. Essa influência estrangeira que a Anita trazia era demais para ele, demais para os cânones estéticos, para os padrões estéticos que ele poderia entender. Em termos de arte brasileira, a repercussão foi o surgimento do modernismo. Foi com isso que Mário de Andrade toma o partido da Anita, levanta essa bandeira modernista e tem uma troca de artigos pela imprensa, tem uma articulação maior que vai culminar na Semana de Arte Moderna em 1922. Para a Anita, que sempre foi tímida, foi difícil de administrar. Ela se sentiu pressionada, se sentiu cobrada e procurou se retrair. E, inclusive, foi ter aulas de pintura com o Pedro Alexandrino, que era o pintor acadêmico de naturezas mortas, muito aceito, bem convencional. A cor, na obra de Anita, que explodiu nos Estados Unidos, esmaece no Brasil. Ela retorna ao desenho e perde a luminosidade. Tudo volta à bem comportada pincelada acadêmica, como protestava o amigo Mário de Andrade. Anita integra, junto de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, o Grupo dos Cinco, e participa da Semana de Arte Moderna em 1922. No ano seguinte, ganha uma bolsa de estudo e parte para Paris. A vocação para o pioneirismo não ficou só na pintura. Ao voltar ao Brasil em 1928, Anita começa a dar aulas e cria um novo conceito em arte e educação. Ela foi uma precursora de um método de ensino individualizado para os alunos dela. Ela dava aulas no ateliê dela e ela passou a dar aulas em colégio. E no colégio ela já trabalhava de uma maneira que até hoje poucos trabalham, né, na aula de artes, que é tratar, desenvolver individualmente a criatividade de cada um. Quer dizer, é muito inovador já para a época, né? Deixa eu colocar uma... ele ficou assim porque está muito quente. Cadê seu pratinho? Neste workshop, as crianças são livres para criar com as tintas.
O resultado pode ser visto neste painel que faz parte da exposição. Esse painel foi formado a partir dos alunos, das pessoas, não só a escola, mas o público espontâneo que vem aqui e produz. Então a gente vai trocando as telas, eles produzem, né, esse material é dado, e depois eles podem levar para casa, ou quem deixa aqui, a gente expõe e depois vai enviar por correio. A pintura é super tradicional dentro da história da arte, né? A pintura, a escultura, mas como foram surgindo novos meios, hoje em dia a gente tem exposição por computador, né, pela internet, por exemplo, a pintura, não que ela foi deixada de lado, mas um número maior de pessoas está indo para os outros meios. Então tenta-se também nessa exposição isso, esse olhar para a pintura, né, da importância que ela ainda tem. A ótica de Anita Malfatti mudou para sempre. O choque que sofreu com a severa crítica de Monteiro Lobato modificou sua trajetória artística. Diminuiu sua luminosidade, mas não obscureceu seu brilho. Ela mesma dizia: "Nada neste mundo é incolor ou sem luz."